Paraguai, ela é chamada Guerra do Iguaçu. Aqui no Brasil, Guerra do Paraguai. O fato é que o conflito deixou uma cifra assustadora de mortes e dizimou mais da metade da população do Paraguai. Foi o mais sangrento da história da América Latina e reconfigurou o mapa da região. A Guerra do Paraguai durou 6 longos anos, de 1864 a 1870, e contrapôs de um lado do Brasil, Argentina e Uruguai, e do outro Paraguai. Bom, a história começa, na verdade, no Uruguai, o conflito local que rapidamente se tornaria regional. A faísca foi uma antiga disputa entre os dois principais partidos do país, o Branco, também chamado de Nacional, e o Colorado. Quem governava na época era o Partido Branco, de Bernardo Vero, que então o presidente do Paraguai, Solano Lopes, considerava seu único aliado na região. Pois bem, o Partido Colorado, liderado pelo general Venâncio Flores, tentou organizar uma insurreição para tirar a Prudência Ubera do poder com o apoio do Brasil. Para respaldar o aliado no Uruguai, Solano Lopes ordenou então a captura de um barco mercante brasileiro. Invadiu o estado do Mato Grosso. O Paraguai e o Brasil disputavam a partir dali. Ele pretendia enviar suas tropas até o Uruguai, mas para isso precisava atravessar a província argentina de Corrientes. E foi assim que a Argentina acabou entrando no conflito. Bartolomeu, entre presidente na época, havia dito no início que permaneceria neutro, mas rapidamente teve que decidir quais soldados deixaria passar por seu território e acabou se alinhando ao Brasil. Nesta altura, os colorados haviam conseguido tomar o poder dos barcos no Uruguai. Assim se formou a chamada Tríplice Aliança. Em 1865, os 3 países assinaram o tratado, em que se comprometiam a lutar contra o Paraguai e planejavam fazê-lo pagar pelos custos da guerra. Depois de assinado o acordo, a guerra passou a ser travada principalmente em território paraguai. O desequilíbrio entre os dois lados era muito visível. Brasil e Argentina eram grandes potências econômicas da região e tinham muito mais soldados e armamentos do que o Paraguai. Ainda que tenha resistido no início, impondo algumas baixas aos aliados, o exército paraguai foi sentindo o peso do conflito e foi ficando cada vez mais debilitado. Essa era uma época em que os países independentes, há relativamente pouco tempo, tentavam fortalecer suas respectivas entidades nacionais. Então, o nacionalismo também foi um componente dessa guerra. Mas à medida em que o custo humano do conflito foi crescendo, ela se tornou impopular, e esse custo humano foi alto para o Paraguai, chegando a ponto de envolver inclusive sua população civil em uma espécie de guerra total. Na falta de soldados, até crianças chegaram a ser levadas para a linha de frente, onde praticamente todos os 1.500 menores que lutavam para o Paraguai morreram em confronto contra os 20.000 soldados brasileiros. Alguns historiadores estimam que, de 400.000 mortos durante a guerra, 300.000 eram paraguaios, mais da metade da população do país. 80% dos paraguaios que perderam a vida eram homens. Assim, acabada a guerra, o país se viu no meio de uma crise demográfica e chegou a contabilizar 4 mulheres para cada homem. Passados 150 anos, historiadores ainda buscam interpretações sobre o que teria motivado um conflito tão sangrento. Um deles é o possível desejo de expansão territorial. Aquela era uma época com contornos de países que ainda não estavam bem definidos. A questão dos limites das fronteiras havia sido causa de um outro confronto, há algumas décadas atrás, a Guerra do Prado. E quando a Guerra do Paraguai terminou em 1 de março de 1870, com a vitória da Tríplice Aliança, o Paraguai havia perdido quase 25% de seu território, que foi incorporado ao Brasil e à Argentina. Ao país também foi imposto uma pesada dívida que seria perdoada quase um século depois. Em termos econômicos, a guerra também teve um custo alto para os vencedores. A Argentina pediu muito dinheiro emprestado e o Brasil gastou muito. Mas a pior cicatriz, sem dúvida, foi a do Paraguai, onde a guerra certamente teve impacto a longo prazo em seu desenvolvimento. Consequências da guerra. A Guerra do Paraguai durou mais de 5 anos. O dia que é considerado o fim do conflito é de 1 de março de 1870, quando Solano Lopes, ditador do Paraguai, morreu após fugir depois de ser derrotado por Cerro Corá. E existem diferentes relatos de sua morte. Um deles diz que Solano Lopes morreu devido aos ferimentos da batalha, após ser recusado na rendição. Outros dizem que ele morreu após
tentar atacar os soldados brasileiros que iriam capturá-lo, sendo morto pelo lanceiro Chico Diabo. Existe uma lenda que foi feito um acordo entre o Brasil e a Argentina e estabeleceria a necessidade da morte de Solano Lopes. Tal documento não existe. O que o Tratado da Tríplice Aliança estipulava era a derrubada do governo paraguai. De fato, em 12 de setembro de 1866, Solano Lopes se reuniu com Bartolomé Mitre, presidente da Argentina, comandante supremo das forças aliadas, para um acordo de paz. Lopes se recusou a se render totalmente, mesmo após ter sofrido reverses militares, o que causou a continuidade da guerra. Com essa continuidade, Mitre foi substituído por comandantes brasileiros e o objetivo da guerra se tornou a tomada de Assunção, capital do Paraguai, e a derrubada de Lopes. A origem da lenda provavelmente está no fato de que políticos e militares ofereceram recompensas pela morte de Solano Lopes, mas por iniciativa pessoal. Chico Diabo, inclusive, recebeu dinheiro e presentes de várias pessoas, além de 100 vacas de seu superior. Parte do corpo de Lopes se tornaram troféus. A principal consequência da guerra foi a morte de quase 500 mil de pessoas. O número exato jamais serão conhecidos e apresentaremos uma média de estimativas mais modernas de morte. No caso de militares, no lado aliado, foram cerca de 50 mil brasileiros, 18 argentinos e 3 mil uruguais mortos. No lado paraguai, foram 300 mil mortes totais entre civis e militares, o que representam cerca de 60% de população total do país, com a população masculina, em idade militar, quase totalmente exterminada, tanto no caso de aliados quanto de paraguaios. A maioria dos mortos não foram causados por combate, mas por questões sanitárias, como em todas as guerras até meados do século XX. Surtos de doenças como cólera e disenteria mataram milhares de pessoas em condições insalubres e muitas vezes com pouco alimento disponível. Isso também contribuiu para muitas mortes de não combatentes em ambos os lados do conflito. E, por exemplo, o número de indígenas brasileiros mortos e desconhecido e possivelmente de milhares de pessoas. A segunda consequência imediata da guerra e a territorial. O Paraguai foi ocupado e saqueado por tropas brasileiras até 1876. Um novo governo paraguai foi instalado pelo Brasil em Assunção em 1869, ainda durante a guerra. Esse novo governo adotou uma constituição que vigorou por 70 anos e que é considerado pelos paraguaios como imposta pelo Brasil. O Paraguai perdeu definitivamente todas as reivindicações territoriais que estavam em disputa entre os países, o Brasil e a Argentina, totalizando cerca de 140 mil km². O Brasil não cumpriu o que foi acordado no Tratado da Tríplice Aliança, que determinava que os países negociarem em conjunto com o Paraguai. Isso se deu pela deautorização das relações entre Brasil e Argentina e pelas condições políticas internas brasileiras que pressionavam por um acordo final. Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Losaiga com Tegipe em 1872, que garantiram territórios reivindicados pelo Brasil e hoje parte do estado Mato Grosso do Sul. O tratado, que foi completado no início do século XX, também garantiu a liberdade de navegação no Rio Paraguai. Já a relação entre Paraguai e Argentina foi marcada pelo Tratado Machin-Iroge, de 1876, em que a Argentina garantiu 1/3 do território que reivindicavam. O Paraguai não cedeu o restante, pois contava agora com um apoio diplomático brasileiro e a disputa foi arbitrada pelo presidente dos Estados Unidos, que deu ganho de causos paraguaios, pois esse território foi o cerne da guerra do TCHA, Paraguai e Bolívia, que também reivindicavam parte desse território. No Uruguai, o país foi preservado do conflito sem batalhas em seu território. A guerra contribuiu para consolidar a política interna uruguai, já que as interferências de Argentina e do Brasil nos assuntos domésticos uruguaios
estavam ligadas de forma mais ampla à crise que originou a guerra. A consolidação marca o início do domínio do Partido Colorado, liberal e reformista na política interna do país. Esse domínio durou até a década de 1950 e tanto o Brasil quanto a Argentina do pós-guerra favoreciam o Partido Colorado. Isso não quer dizer que não ocorreram mais choques entre colorados e os blancos conservadores. Com a Guerra de 1904, o colorado José Batlle Ordens, que introduziu direitos trabalhistas e expandiu a educação pública e laica no país. No Uruguai, a guerra contribuiu para consolidar a independência do país no meio de duas potências maiores vizinhas. Na Argentina, a guerra contribuiu para a consolidação do Estado Nacional e um modelo federal. A guerra fortaleceu o Exército Nacional, permitindo maior poder para reprimir revoltas provinciais que antes eram bastante comuns, já que, como vimos antes, a Argentina passou por vários conflitos internos no século XIX. As Forças Armadas também foram profissionalizadas e centralizadas com a fundação das academias militares. O serviço militar também teve profundo impacto nas relações sociais argentinas, já que a maioria dos soldados eram camponeses que antes da guerra pouco conheciam o próprio país. O discurso nacionalista que acompanhou a vitória na guerra também contribuiu para a consolidação dos símbolos nacionais da Argentina, como a bandeira brasileira, que havia sido adotada em 1861. Economicamente, a Argentina se endividou, especialmente com os britânicos, para a compra de armamentos e manutenção no exército, mas também expandiu mercados internos para o abastecimento das tropas, incluindo tropas brasileiras. O Dia das Crianças no Paraguai é lembrado no dia 16 de agosto, mas é uma data triste em memória da Batalha de Ancós, quando a tropa brasileira, comandadas por Gestan de Orleans, o genro de Pedro II, mataram 2.000 crianças paraguaias que foram alistadas para a luta. A economia paraguaia foi destruída e os pais teve que pagar pesadas dívidas na guerra, finalmente perdoadas pela ditadura de Getúlio Vargas em 1943, quando começaram as negociações entre Brasil e Paraguai para a exploração fluvial conjunta entre os dois países, que resultaram décadas depois na Ponte de Amizade e na usina de Itaipu.